E se eu te dissesse que todo esse peso que você carrega, as dores dos outros, os problemas que não são seus e a necessidade de resolver tudo para todo mundo o tempo todo, não é de fato sua responsabilidade. A gente sempre acaba fazendo isso, né? Dizendo para nós mesmos: eu só vou ficar em paz quando toda a minha família estiver bem. Só posso descansar depois que eu resolver esse problema aqui do meu amigo. Eu só vou ser valorizado se todos ao meu redor estiverem felizes. Ou eu não posso pensar em mim agora porque tem gente precisando de mim. Pense em alguém que se doa tanto pelos outros que esquece de si mesmo. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja essa pessoa. Aquela pessoa que carrega pesos que não são seus. Se sente super responsável por manter todo mundo ao seu redor bem e feliz. Se alguém sofre, faz de tudo para aliviar aquela dor, mesmo que isso cause sofrimento a si próprio. Se um amigo precisa de ajuda, coloca imediatamente as suas necessidades em segundo plano. E se um familiar passa por dificuldade, se sente na obrigação de resolver. E o que acontece no final das contas? Você acaba se afundando. Passa anos e anos se desgastando, vivendo em função dos outros, do problema dos outros, esquecendo de si mesmo, dos seus objetivos, dos seus sonhos e dos seus desejos. Foca tanto em suprir a necessidade dos outros que você acaba virando uma sombra de você mesmo. Aos poucos você vai perdendo a sua identidade por sempre colocar os outros acima de você, ao ponto de parecer que a sua própria existência depende da aprovação e do bem-estar dos outros. Conseguir dizer não, então, é um monstro de 7 cabeças. Porque você sente que colocar limite é ser egoísta. Mas a verdade é que isso anula completamente você. Você acaba existindo apenas para o outro. E aí, quando tu menos percebe, a tua vida tá passando. Foi-se embora. Viver carregando esse peso todo o tempo inteiro, tentando consertar tudo e todos, assumindo responsabilidades que não deveria, só tem um fim: te adoecer. E é dito e feito, porque tudo isso te adoece. E uma hora a conta chega. Fisicamente, por exemplo, você sente o reflexo disso no teu corpo. Você sente dor física. Por exemplo, eu vi muito isso quando a endometriose estourou, sabe? Eu venho carregando peso ao longo da minha vida inteira e chegou num momento que simplesmente explodiu tudo. E chegou ao ponto de eu ter que fazer cirurgia, e, enfim. Tudo isso como consequência de viver tentando carregar o mundo nas costas. No seu caso, você pode sentir cansaço físico, estresse constante, enxaqueca, até dores musculares. O sistema imunológico ele enfraquece e o estresse do dia a dia consome toda a sua energia. O corpo ele grita por atenção e a gente ignora até que seja tarde demais. Emocionalmente, a gente fica exausto, frustrado e ressentido. A gente quer reconhecimento pelo que a gente faz, mas muitas vezes a gente recebe mais cobrança ainda. A sensação de estar sempre em falta nunca vai embora. A autoestima vai com Deus e a sensação de vazio toma conta. É como se, às vezes, a gente até chegasse a se desconectar da gente mesmo porque a gente só enxerga o outro, vivendo como se a nossa vida fosse apenas um suporte para a vida de alguém. Literalmente, uma bengala. Como se o próprio sentido da nossa existência tenha se perdido. E aí eu te pergunto, você acha mesmo que todo esse seu, meu, nosso esforço realmente ajuda a melhorar a vida dessas pessoas? Não. Porque cada um precisa carregar a sua própria bagagem. Meus amigos, cada um precisa carregar a sua própria bagagem. Parece meio óbvio, mas não é. Sabe por quê? Porque você não pode crescer por ninguém. Você não pode impedir a dor de alguém que precisa aprender com ela. Você não pode viver a jornada de outra pessoa. Você não pode salvar ninguém, especialmente se você não consegue nem salvar a si mesmo. Imagine que seu pai, ele tá sempre com problema financeiro porque ele não sabe administrar o seu próprio dinheiro. Você sempre sai correndo para ajudar, paga as dívidas e aí simplesmente acaba com essa dificuldade. Mas ele continua repetindo esses mesmos erros toda vez e de novo, porque de fato ele nunca teve que assumir com as consequências das suas ações. E isso acontece porque você sempre estava lá para resolver esse problema para ele. E vamos deixar claro também que você carregar esse peso é diferente de você casualmente, numa emergência,
ajudar alguém. Então imagina no seu ambiente de trabalho, que sempre tem aquele colega que joga as tarefas dele pra você, te sobrecarregando. E você, pra evitar conflito, sempre vai lá e faz pra parecer prestativo até. No fim, você se desgasta, fica sobrecarregado e sente que todo esse seu esforço não é valorizado. Então, o que você pode e deve fazer, meu caro, minha cara? Se libertar. E isso não significa que você vai virar as costas para quem você ama. E nem significa que isso vai ser fácil. Mas significa que você vai aprender a ajudar sem se afogar junto. Que é uma coisa muito importante. Significa que você finalmente vai entender que a sua maior responsabilidade é com você mesmo. E eu separei aqui 3 passos que podem te ajudar a quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Primeiro, aprenda a dizer não sem culpa. Vai dizer não sem culpa sim. Ah, mas aqui não. Vai conseguir sim. Tu consegue tudo que tu quiser. Sabe por quê? Porque dizer não é egoísmo. Tira isso da cabeça. Dizer não é autoconhecimento. Muitas vezes a gente carrega a responsabilidade dos outros por medo. Medo de desagradar, de parecer insensível ou até de perder a aceitação dos outros. Só que quando a gente assume esse peso dos outros pra gente, a gente abre mão das nossas necessidades e dos nossos limites. Tecnicamente, eu diria que a gente acaba sendo negligente com a gente mesmo. Então, reconheça os seus limites. Antes de sair respondendo sim para todo mundo no automático, se pergunte: isso é realmente a minha responsabilidade? Tenho condições emocionais para lidar com isso? Desconstrua a culpa. Se você sente culpa ao dizer não, faz essa reflexão. Essa culpa, ela vem de uma necessidade real sua ou de uma expectativa que te ensinaram a carregar. Dê respostas diretas e firmes. Você não precisa se justificar em excesso o tempo todo. Um simples não posso agora ou isso é algo que eu não posso assumir agora, basta. Comece com pequenos nãos no dia a dia e observe a reação das pessoas. Porque muitas vezes o medo da reação é maior do que a reação em si. E um livro que eu super te indico para te ajudar a dizer não sem culpa é A Coragem de Não Agradar. Esse livro simplesmente foi um dos livros que mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva e fez eu entender muito essa questão de ter essa coragem de não agradar, né? Que significa também colocar os seus limites, aprender a dizer não, tirar essa culpa que a gente carrega quando a gente acha que a gente não tá agradando os outros e a gente prefere agradar os outros acima de nos agradar na maioria das situações. Super recomendo, ele vai ser tipo um guia pra você nessa jornada que é difícil conseguir começar a dizer não sem culpa. Segundo, e essa vai doer, mas se prepara. Precisa doer. Deixe que os outros enfrentem suas próprias batalhas. Ajudar o outro é algo nobre, de fato. Ninguém discorda disso. Mas salvar o outro dos seus próprios desafios pode impedir seu crescimento. Todos têm direito de aprender com as suas experiências. E quando a gente tenta carregar o peso de alguém, a gente pode estar sem querer roubando seu aprendizado. E aí você precisa entender a diferença entre apoio e resgate. São duas coisas diferentes. Apoiar é você estar presente, dar suporte emocional ou orientar até mesmo, tipo, quando alguém te pede. Resgatar é assumir a responsabilidade pelo problema do outro. É diferente. Outra coisa que você precisa entender é que você não tem como controlar tudo. Muitas vezes a gente quer intervir porque a gente acha que a gente tem a solução. Mas cada pessoa tem seu próprio tempo e processo. E a gente não tem como controlar nem esse tempo e nem esse processo da pessoa. Muitas vezes a gente acaba por querer controlar, atrapalhando. Mesmo quando a gente consegue, aparentemente, solucionar aquele problema. Outra coisa muito importante, não seja um depósito emocional. Ouvir desabafo até vai, é saudável, faz parte. Outra coisa é você ser sugado o tempo inteiro. A pessoa só te liga, só te manda mensagem pra você ser um depósito emocional delas. E aquilo acaba te fazendo mal. E aí, quando isso acontece, é hora de você colocar um limite. Na próxima vez que alguém vier com um problema até você, ao invés de você assumir a responsabilidade, pergunte pra ela: já pensou em alguma solução pra isso, menina? Isso ajuda o outro a encontrar a sua própria resposta. E o terceiro passo é: priorize você mesma e o seu bem-estar sem
culpa. Tranquilo, né? Se você tá sempre cuidando dos outros, mas não cuida de si, você acaba perpetuando um ciclo de exaustão e de ressentimento com os outros. Seu bem-estar deve ser prioridade, não um luxo. Começa a reparar nos seus padrões de autocuidado. Você cuida de si com o mesmo carinho e dedicação com que você cuida dos outros? Comece a ter uma rotina de cuidado pessoal se você ainda não tem. Momentos de descanso, fazer coisas que você gosta e até mesmo aprender a pedir ajuda quando precisa. Isso é difícil. Aprender a pedir ajuda quando precisa, quando é você que sempre resolve tudo pra todo mundo, é difícil, mas é necessário. E sabe como você pode colocar em prática já saindo desse vídeo? Liste 3 coisas que você faria por alguém que você gosta, que você ama, e faça pra você. Por mais que esses 3 passos pareçam muito difíceis, eles valem a pena, valem muito a pena. Sabe por quê? Porque você vai estar quebrando esse ciclo que tá te adoecendo, que tá acabando com você e que anula completamente a sua vida. E quando você quebra esse ciclo, você se sente mais leve. Você descobre que a sua vida é sua e que você pode se priorizar sem culpa. E que a sua felicidade não depende dos outros estarem felizes ou não. Você fica mais calmo, tranquilo. Quando você solta o peso que não é seu, você percebe que finalmente você pode respirar. É como se fosse um... de verdade. Isso é liberdade real. Quando você entende que você não precisa carregar o mundo inteiro nas suas costas. É quando você para de se culpar por não poder resolver tudo. É quando você olha para sua própria vida e percebe que tem o direito de vivê-la. É quando você olha para você com mais gentileza. Então eu te pergunto, por quanto tempo mais você ainda vai carregar esse peso? Vai esperar até estar completamente esgotado ao ponto de surtar para perceber que pode se libertar disso? Ou vai escolher agora? A escolha é sua. Um forte abraço e até a próxima.